Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está maravilhoso, ó. Introdução à filosofia. Pessoal, essa matéria está simplesmente maravilhosa. Introdução à filosofia. O que é filosofia? Para que serve a filosofia? Aonde a filosofia nasceu? A filosofia contraria a Bíblia ou ela é a favor da Bíblia? O que é os filósofos? O que eles pensavam? Quem deu início à filosofia? Quais são os primeiros passos para entender sobre a filosofia? O que significa a palavra filosofia? Tá bom, pessoal? Fica até o final dessa aula que você vai aprender muita coisa sobre filosofia. Tá bom, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Ministro aula teológica há 25 anos no estado de São Paulo. Estou ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros, são 20 mil alunos formados. Eu tenho 3 cursos para te apresentar: o básico, o médio e o bacharel. O básico é 20 livros. O bacharel é esses 20 com mais 20, são 40 livros. E tem o mestrado em teologia, ó. Mestrado em teologia. Esse livrão grande aqui, ó, é o livro de mestre. É depois que termina o bacharel, faz o mestrado. E também temos um anel de formatura de teologia, ó. Para quem já fez o curso, se quiser usar o anel, nós temos anel de formatura de teologia, ó, o fino e o grosso. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Nós vamos para essa matéria maravilhosa. Introdução à filosofia, ó. Introdução à filosofia. Vamos lá. A palavra filosofia significa filho da sabedoria. Aqui, ó. Filosofia, ó. Tá vendo, ó? Filosofia. Filho. Sofia é sabedoria. Filhos da sabedoria. Filo é filho. Sofia é sabedoria. Então a palavra filosofia significa filhos da sabedoria. Há outros filósofos que dizem que é amigos da sabedoria. E há os que dizem também amantes da sabedoria. Mas a palavra em si, etimologicamente, significa filosofia. Filho-sofia. Filosofia quer dizer filho da sabedoria. Tá bom? Se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, você é um filósofo. Se você é uma pessoa que lê livro, estuda, faz curso, você é um filósofo. Por quê? Filosofia é aquele que ama a sabedoria. É aquele que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de pesquisar. É filosofia. A palavra filosofia é amigos, filho, amantes da sabedoria. Então você é um cara que gosta de ler muitos livros, você é um filósofo. Você é uma pessoa que assiste muitos vídeos, pesquisa, você é um filósofo. Eu sou um filósofo, porque eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto do estudo, da sabedoria. Então filosofia é a razão das coisas. O que é a filosofia? É a razão, é a lógica das coisas. É a razão da nossa fé. Então, a filosofia vai ajudar a explicar melhor a razão da nossa fé, a razão das coisas. Por que Deus criou o sol? Para que serve? Isso é filosofar. O que é filosofar? É pensar, raciocinar. Para que Deus criou a água?
para manter a vida, para trazer vida à sobrevivência da Terra. Isso é filosofar. É a razão das coisas, é o porquê das coisas, é o objetivo das coisas. A Bíblia ela é espiritual, mas a filosofia ela interliga o material no espiritual, entendeu? Por exemplo, pela fé nós cremos que vamos morar no céu, que há uma vida após a morte. Então preste atenção. A Bíblia fala uma vida após a morte. Mas cadê essa vida após a morte? Onde é o céu? Onde está Deus? Onde estão as coisas espirituais? Aí vem a filosofia. Não, porque eles crêem, porque a palavra de Deus fala. Então, logicamente, existe uma vida após a morte. Então, a filosofia ela vem trazer a razão da existência da fé das pessoas, a lógica das coisas, a razão. Deus criou, por exemplo, o sol e a água, a natureza, a filosofia. Deus criou porque tem razão, é para manter a vida, é para a água é a razão da vida, da existência da vida na terra. O sol mantém a vida, as frutas, verdura dá sobrevivência ao homem. Então, a filosofia é como se fosse um intermediário entre o material e o espiritual. Ela tenta explicar a razão das coisas. Entendeu, pessoal? A relação entre filosofia e cristianismo tem sido ao longo da história engeado de concepção distintas, normalmente os cristãos. Para uns, a filosofia constitui como ceva da teologia, proporcionando uma construção de argumento para a defesa do cristianismo. Então, para alguns filósofos, a filosofia ela é uma ceva da teologia. Preste atenção. A filosofia é uma ceva da palavra de Deus. Por quê? É como se fosse uma testemunha, não para provar que a Bíblia é real, que nada prova que a Bíblia é real. Ela é real antes de tudo. Ninguém prova a Bíblia, prova Deus. Não. Vem comprovar. Há uma diferença de provar a Bíblia para comprovar. Então, a filosofia ela vem comprovar a Bíblia, não provar. Não, a filosofia prova a existência de Deus, a filosofia prova que a Bíblia é real. Não prova nada. Antes da filosofia existir, Deus diz, eu sou. Antes que haja luz, eu sou. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, a filosofia, ela vai existir depois de Deus, depois da Bíblia, depois do homem. Então, ela não prova Deus, não prova a Bíblia. Ela faz o quê? Comprova. Entendeu? Ela comprova a Bíblia e ela comprova Deus. Então, para alguns filósofos, a filosofia ela é uma ceva da teologia, ou seja, ela vem tentar explicar a teologia melhor à luz da razão, à luz das coisas. Quando você tenta buscar a razão das coisas, dos porquês da vida, você é um filósofo. As grandes perguntas, elas são filosóficas. Entendeu, pessoal? Quando você está pensando, por que Deus criou o homem? Por que nasce uma criança? Por que o homem ama a mulher? Aí você está buscando a razão, a lógica das coisas. Isso dá o nome de filosofia. Você está filosofando. Você está se fazendo pergunta e é a filosofia. Conceito oriental. A especulação filosófica propriamente dita não aparece ter sido no Antigo Oriente. A filosofia não apareceu lá em Israel. A filosofia começa a aparecer com mais garra na Grécia. O conceito grego é somente na Grécia que a filosofia se desliga da religião e adquire a existência autônoma. Teve, porém, a filosofia entre os gregos inicialmente uma significação muito geral. Os gregos foram que deram a expansão
a filosofia. Que o primeiro filósofo da história era da Grécia. Quem era? Sócrates. O primeiro filósofo foi Sócrates. Quem foi Sócrates? Viveu na Grécia, era grego. Em que ano? 450 antes de Cristo. Vamos arredondar para 500 anos antes de Cristo. Sócrates foi o pai da filosofia. Sócrates nasceu 450, quase 500 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ele nasceu na Grécia, Sócrates. Então a filosofia começa da origem na Grécia, através dos gregos, através de Sócrates. O primeiro e maior filósofo da história da Grécia foi Sócrates. Já ouviu falar? O filósofo Sócrates. Depois de Sócrates tem Platão, é o seu aluno. Sócrates não deixou nada escrito. Por isso que muita gente fala assim: ah, Sócrates não existiu. Porque como ele não deixou nada escrito, tem gente que diz que ele não existiu. Mas Platão relatou a existência de Sócrates. Platão foi o segundo filósofo da Grécia, foi o aluno de Sócrates. E Platão deixou escrito. Tá vendo aí? Muita gente fala assim: não, Platão existiu porque deixou livro. Sócrates não existiu porque não deixou livro. Mas Sócrates existiu. É o primeiro professor filosófico do mundo, da Grécia, foi Sócrates, que ensinou Platão. Platão, aluno de Sócrates. Depois vem Aristóteles, depois vem outros filósofos. Mas o conhecimento geral da filosofia se desenvolveu aonde? Na Grécia. Através de qual filósofo? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates falou uma frase bíblica que Paulo mais tarde vai citar. Sócrates falou assim, ó: conheça-te a ti mesmo. O filósofo Sócrates disse assim: conheça-te a ti mesmo. E Paulo, muitos anos depois, escreve uma frase igualzinha: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Olha só, Sócrates escreve: conheça-te a ti mesmo. Aí Paulo: examina-se a si mesmo. Olha só, essas palavras de Paulo, talvez Paulo conhecia a Grécia, conhecia os estudos, conhecia Sócrates. Talvez ele se baseou nessa passagem desse filósofo. Sócrates: conheça-te a ti mesmo. E Paulo: examina-se o homem a si mesmo. Paulo era filósofo. Jesus Cristo era filósofo. Moisés era filósofo. Quer ver que Moisés era tão filósofo? Ele estudou 40 anos no Egito. Quer ver que Paulo era filósofo? Paulo estudou vários anos a Torá, que é o livro judaico. Paulo era um homem dedicado aos estudos. E quem é dedicado aos estudos, eu falei no início da aula, que é um filósofo. Ah, professor Josiel, eu gosto de ler, de estudar, de pesquisar, de analisar. Então, meu irmão, você é um filósofo. Filósofo é aquele que ama o estudo, ama o conhecimento, ama a sabedoria, ama os livros, gosta de ler livro, gosta de estudar, pode fazer curso. Se você já fez o curso comigo, você é um filósofo. Se você quer fazer, significa que você tem o dom da filosofia. O que é o dom da filosofia? É ter habilidade igual Sócrates, Platão, Paulo, Jesus, Moisés e muitos homens. Tem muita gente que diz que a filosofia é do diabo. Não, a filosofia é do diabo, né? Não. Não, meu irmão, a filosofia é serva da teologia. A filosofia anda de lado com a teologia. A filosofia vem provar a razão das coisas. Paulo era filósofo. Eu sou filósofo, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, eu amo a sabedoria. Então eu sou um filósofo. Conceito medieval: a partir dos primeiros séculos da era cristã, a filosofia passa a ser profundamente influenciada pela doutrina cristã.
Olha aí, os primeiros cristãos, os apóstolos, os filhos na fé dos apóstolos já começaram a estudar filosofia. Porque Paulo menciona, né? Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Já viu isso? Tá aqui na Bíblia aqui, ó. Paulo falando aqui, ó. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Enquanto um quer ver paralítico andar, o outro quer ver livro para estudar. Enquanto um quer ver o cego enxergar, o outro quer fazer curso, quer buscar, quer estudar. No começo, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Tá? Vou me abrir aqui, vou me abrir sinceramente. No começo, eu nasci na igreja, eu tenho uns 50 anos de crente. E eu vou falar, no começo, eu gostava assim de ver paralítico andando. Eu vi o pastor Bernardo Johnson pregando, paralítico andando, surdo, ouvindo, mudo falando, muitas curas, muito milagre. Eu era apaixonado por isso. Mas hoje, pessoal, se eu ver um cego enxergando, para mim não é grande coisa não. Para mim, se hoje um paralítico andar, não é grande coisa não. Grande coisa, disse Jesus para os seus discípulos, é ter o nome escrito nos céus. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz morto ressuscitar, eu curei os paralíticos. Jesus, eu fiz muitos sinais, preguei, expulsei demônio, curei os paralíticos, ressuscitei os mortos. Aí Jesus, isso não é grande coisa não, meu irmão. Né? Aí Pedro, como não é grande coisa? Jesus, não é grande coisa não. Alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro dos céus. Isso é grande coisa, tá vendo, pessoal? Então eu penso diferente hoje. Se eu ver um paralítico andando, amém, glória a Deus. Mas se eu ver um paralítico aceitando Jesus, maior glória é. Então hoje eu não firme sinais, sabe por quê? Os sinais são provisório e temporário. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Jesus curou os leprosos, mas depois eles morreram de outra doença. Os milagres de Jesus são temporários e provisórios. Agora, a salvação não. A salvação é eterna, é para sempre, é infinita. Agora, todas as curas são provisórias. Jesus cura um cara de câncer, ele morre de diabetes. Jesus ressuscita uma pessoa, ele morre lá na frente. Então, Jesus não ressuscitou Lázaro, ele adiou a morte de Lázaro. Ressuscita aqui, passa alguns anos, Lázaro morre. Os ministérios, as curas, o ministério de Jesus na terra, as curas, os milagres, eram temporários e provisórios. Então Jesus curou o cego de Jericó. O cego morreu de outra doença. Então, para mim hoje, ver um milagre não é assim grande coisa. Grande coisa é a pessoa aceitar Jesus. Porque o milagre é infinito, para sempre e eterno. Agora, um paralítico andar é grande coisa? Não é, não é. Porque ele vai morrer. Um morto ressuscitar é grande coisa? Não é, ele vai morrer. Todos que foram ressuscitados na Bíblia voltaram a morrer. Porque na Bíblia está escrito, aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Tá bom, pessoal? Então, eu confesso que hoje eu me maravilho mais numa pessoa que aceita Jesus do que milagres. Então, Paulo falou assim, os judeus buscam milagres, mas os gregos buscam sabedoria, conhecimento. Hoje eu não quero ver assim cura, milagre, eu quero ver estudo, eu quero ver Bíblia, quero ver palavra. Ó. Pastor, tem dois tipos de cura, um de milagre e um de estudo. Qual que você vai? Eu de estudo. Porque o milagre vai mexer com minha emoção. O estudo mexe com a razão. O que mexe com a razão permanece. O que mexe com a emoção, tô alegre, tô triste, é temporário. Os milagres de Jesus são temporário e provisório, mas o estudo é permanente. A palavra é permanente.
Por isso você tem que estudar, tá bom, pessoal? Conceitos modernos. Tem muitos filósofos aqui, ó. Pessoal, não dá para mim falar tudo não, viu? Nessa aula. Ah, professor, a aula tá boa. Tá boa, meu irmão? Então compra esse livro. Compra o livro para você estudar, para você ter uma mentalidade melhor, para tua mente abrir. Essa é a aula 1 de Introdução à Filosofia. Depois dela vai ter outras matérias, ó. História da Filosofia. Pessoal, é 8 aulas. 4 de Introdução à Filosofia e mais 4 mostrando a história da filosofia. Depois nós vamos estudar religiões comparadas. Depois nós vamos estudar exegese, grego e hebraico. Aí eu volto de novo para o livro número 1, Teologia, Cristologia. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, se inscreva no canal. E eu gostaria de falar, se você quer aumentar a tua mente, teu conhecimento, compra livros, meu irmão. Compra esses livros, ó. Aqui, ó, esses 20 livros é o básico. Eu coloco nos correios e chega aí com 5 dias. Aí eu mando diploma, carteirinha, credencial, histórico, tudo junto. Esses 20 é o básico. Aí mais 20 que está aqui do lado é o bacharel. Bacharel 40. O básico é 20, o médio 30, o bacharel 40 livros. E o mestrado é esse livrão grande aqui, ó. Mestrado em teologia, tá bom? E para você que já fez teologia, se quiser o seu anel, tá aqui, ó. Anel de formatura de teologia. Anel fino e anel grosso, ó. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Um abraço. Agora eu vou te mostrar quais são as próximas matérias futuras. Se inscreva no canal, compartilha. Quem quiser comprar o anel, os livros, o curso, meu WhatsApp está aqui embaixo. Pastor Josiel, eu vi as tuas aulas, gostei muito. Quero comprar o curso básico, médio, bacharel e mestrado, o anel. Eu te mando pelos correios junto com o seu diploma, tá bom? Olha aí. Aqui é as próximas matérias, ó, pessoal, que vocês vão estudar, ó. Tá aí, ó. Tá bom? Tudo isso aqui, ó.